6 meses relativamente ao momento em que o Vítor Vladimir nos deixou. Nós procurámos organizar esta tarde, este fim de tarde, ouvindo propositadamente, e eu agora cometi delicadeza com o Dr. Luís Farinha Branco em chamar a atenção para o tempo, só pela circunstância é que nós temos um non-stop, não é? E o Centro Nacional de Cultura tem uma coisa às 18 no Barreiro do Chiado, não é? Portanto, eu tenho que chegar lá. Esta homenagem era, de facto, uma homenagem fundamental e o registro escolhemos propositadamente, designadamente, ouvir o próprio Vítor. Isso para nós foi extraordinariamente importante. Fizemos questão, e gostaria de agradecer à Rádio e Televisão de Portugal, que nos permitiu justamente usar esta passagem. O programa da Quinta Essência são de facto 50 minutos, é um programa notabilíssimo, e ele está disponível, pode ser ouvido, mas foi uma escolha muito boa e simultaneamente pudemos recordar aqui imagens extraordinárias desse grande amigo que é o Vítor Vladimir. Antes de mais, gostaria de ser portador de uma mensagem muito sentida do Dr. João Soares, que não pôde, de facto, estar aqui, ou por um problema de comunicação também, que me pediu que vos dissesse o enorme apreço que teve em trabalhar como editor com o Vítor Vladimir, dizendo que na Perspectivas e Realidades foi um elemento absolutamente essencial, um elemento sem o qual muitas das obras que foram publicadas não teriam sido. Eu estou de acordo quando o Dr. Luís Farinha Franco diz homem do texto, talvez até mais do que do livro, mas era um amante de livros e de facto tinha uma relação absolutamente próxima do livro como objeto, e não era apenas por esquecimento, porque o Vítor Vladimir era alguém de uma grande memória, era porque não tinha exatamente aquela edição e não se importava de ter várias edições do mesmo livro, porque isso de facto era particularmente importante. Esta ideia que ele exprime na sua entrevista, que é o fascínio pelo Oriente, o fascínio por Moçambique, o fascínio por essa designação que ele faz questão de afirmar aqui: eu sou luso-moçambicano. Eu sou luso-moçambicano, com tudo aquilo que isso significa. Portanto, e a crítica que faz, a lógica e a mentalidade colonialista é essa. Não, há sempre uma realidade nova que se cria. Ser luso-moçambicano é outra coisa. É de facto algo que tem a ver com uma identidade, com uma relação própria com a terra, com a gente. E justamente quando ele diz, bom, falar de Moçambique é falar de uma costa que está virada para o Oriente, não é? Está virada, e aí naturalmente é uma magia muito, muito própria. Vítor Vladimir foi um artífice da memória, foi fundamentalmente um artífice da memória. Era um conhecedor, devo dizer-vos, sabem-no bem, um conhecedor como ninguém da memorialística portuguesa, porque ele conhecia a pequena história, porque conhecia justamente a fonte, não é? Ele conhecia, e
nós temos, felizmente, uma memorialística extremamente rica, extremamente multifacetada, e justamente o Vítor Vladimir tinha esse conhecimento, essa curiosidade de ser um permanente artífice da memória. Falou-se aqui da Guiomar Torrezão, dos amores da Guiomar Torrezão com Júlio César Machado. Falou-se do facto de Guiomar Torrezão ser um pouco alentada, de Júlio César Machado gostar disso. Falou-se do Monte da Caparica, falou-se das qualidades do Olhão Pato. Eu devo dizer-vos que sempre o Vítor Vladimir disse aquilo que é óbvio e é verdade. O grande Olhão Pato não é o Olhão Pato da Paquita, é o Olhão Pato das memórias. Aliás, conhecemos o Alexandre Herculano como o Alexandre Herculano do cotidiano, conhecemos-o através justamente das memórias do Olhão Pato. E depois o Teixeira Gomes, esse enorme escritor do século XX, que foi Manuel Teixeira Gomes. E devo dizer aqui que o Vítor Vladimiro, que era um homem do Centro Nacional de Cultura, ele teve um empenhamento muito grande no centro. Como sabem, ainda homenageámos há dias o Centro Cultural de Belém, o António José Saraiva, da revista Reis de Utopia, e depois os passeios de domingo, para invocar Régio, davam grandes passeios ao domingo. O Vítor Vladimir dirigiu um dos ciclos mais fecundos desta série, o ciclo dos escritores dos passeios de domingo. E dirigiu logo com um grande apego e um grande amor relativamente ao Manuel Teixeira Gomes, uma vez que o Vítor Vladimir dirigiu este ciclo com o Urbano Tavares Rodrigues. O Urbano e o Vítor Vladimir dirigiram um ciclo que foi um ciclo absolutamente inovidável. Quem se lembra deste ciclo, obviamente que não pode esquecer a presença permanente do Vítor Vladimir e do Urbano, e naturalmente que essa afinidade eletiva dos dois, que era Manuel Teixeira Gomes. Depois a presença sempre de Camilo. Camilo era a tal presença sempre subjacente, e era algo que perpassa muito neste testemunho que ouvimos aqui neste programa Quinta Essência. Depois, o grande apego à boa língua portuguesa, à bom culto da língua portuguesa. Esse aspecto era um aspecto de grande rigor sempre. O Vítor Vladimir era alguém muito atento relativamente àqueles pontapés da gramática que por aí se ouvem, que ele permanentemente estava empenhado em chamar a atenção para que esses pontapés não ocorressem. E nesse sentido, um grande artífice também da língua portuguesa. Um grande artífice, e falamos aqui da Biblioteca Nacional, a biblioteca dos grupos da biblioteca. Aqui nasceu o humanismo universalista com Jaime Cortesão. O Cortesão não houve sítio onde falasse mais do humanismo universalista que não da velha biblioteca do Largo de São Francisco, e dos vários grupos da biblioteca, porque todos bem sabemos, estudamos isso. Não há não houve um grupo da biblioteca, mas houve os vários grupos da biblioteca, nos quais, naturalmente, o Raul Proença teve um papel fundamental, e o Guia de Portugal saiu daí. E depois temos, naturalmente, um excelente leitor de História e Literatura. Era um excelente leitor, porque eu conhecia, mas não basta conhecer. É preciso saber ler com olhos de ver, e o Vítor Vladimiro tinha essa capacidade de ver com olhos de ver. Era um verdadeiro e autêntico
enciclopedista. Enciclopedista, daquilo que de mais fundo tem esta capacidade de relacionar os saberes, de os ligar, de os articular, de os tornar úteis, de poder justamente articular esse saber apreciar a boa comida, mas simultaneamente perceber que isso é cultura, que isso é, afinal, apreciar o que é bom, o que é belo, o que é, afinal, valor ético, valor espiritual. Valor ético, valor espiritual. Era um homem de ética, era um homem de retidão, era um homem que naturalmente nos ensinou sempre a delinear um caminho que pudesse ser um caminho de respeito pelos outros, de compreensão dos outros, de percepção de que o valor fundamental é a dignidade. A dignidade. Isto era algo que estava no código genético do Vítor Vladimir. E isso mesmo o levava a cultivar o humor, isso levava a cultivar o divertimento, essa capacidade de dizer não às coisas chatas, não, a cultura não é uma coisa chata, a cultura é algo para nos divertirmos, porque é algo que tem a ver com a vida. Tem a capacidade justamente de, mesmo quando a Anabela Rita recordava esses tempos, de dependência, mas essa capacidade de poder trincar a vida, não é? De poder dizer a vida vale a pena. E o Vítor, que está ali, está-nos a dizer justamente a vida vale a pena, a vida continua a valer a pena. E daí a importância da literatura, desta ligação, da literatura, da gastronomia, de tudo. E termino, como terminaria certamente o Vítor Vladimir, que tem sempre uma história, e o teatro, a história do teatro. O Baldino Gomes era um velho crítico de teatro. O Baldino, que corria mil histórias, designadamente algumas menos agradáveis, de conflito com o Fialho, mas esta é simpática. Estava o Baldino no ginásio, eu tinha que fazer a crítica para o repórter funcionava ali no Chiado, e a peça era muito chata. E ele ia fazer uma crítica negativa, dizendo que naturalmente hoje seríamos trindas, não é? Era capaz de ter uma bola preta. E havia um movimento em cena. E havia chuva. E havia chuva que estava naturalmente a ser representada. A chuva amainava. O Baldino estava nos lugares dos críticos. E quando a chuva amainou, levantou-se ostensivamente e disse: deixem-me aproveitar esta